Então, fale senhores, então, para mais um vídeo. Então, apenas complementando aí o vídeo do Pedrinho, né? Veja como talvez totalmente não bata. Ali eu estava fazendo uma avaliação sobre ah, a questão, vamos dizer, comportamental sobre de que pessoas eventualmente deveriam ser avaliadas para que eventualmente integrem determinado cargo. O que o Pedrinho eventualmente está falando é que você não deve analisar se... Agora eu entendi. O argumento está falando que você eventualmente não se deve avaliar o comportamento de pessoas que eventualmente já estejam. Não, mas... Não, veja só. Não é isso que eu estou tentando dizer. O Pedrinho está errado no argumento, porque ele está dizendo o seguinte: não, se eventualmente uma pessoa já integra a seleção, ela já está confirmada, ela não precisa saber se ela é boa ou má. Não. Mas aí que tá. As outras pessoas eventualmente precisam copiar o comportamento contrário disso. Então aí que tá. Eu vou ainda dizer que por mais que essa pessoa que eventualmente integre a seleção já esteja de alguma forma confirmada, já esteja, entre aspas, salva, não importa. Porque por mais que ela esteja salva, esse comportamento continua não sendo adequado. Então as pessoas que eventualmente já pertençam a um determinado tipo de seleção, elas ainda podem cometer pecados e serem repreendidas por tal. Ainda é viável, né? Por mais que ela esteja salva. É possível você estar salvo e ser repreendido depois, da vida. Né? Você está salvo e você comete pecados e é repreendido posteriormente. Eu estou dizendo, e muitas vezes aqui a ideia do canal não é só, eventualmente, analisar o comportamental de quem já está na seleção, se é bom ou mal. Isso sempre tem que ser feito. Mesmo que a pessoa já esteja salva num sentido espiritual ou já pertença à seleção. Dentro da comparação que o Pedrinho está fazendo. Não é isso que... Esse raciocínio está errado. Porque você está dizendo que a pessoa que já está na seleção não pode cometer erro nenhum. Mentira. É mentira. É pecado. Nem tudo que ele faz necessariamente vai ser adequado. Outra, não, porque mesmo que ele tenha intenção, como eu falei, aqui é uma pessoa maldosa, e ele só está eventualmente fazendo isso para que os outros caiam, mas ele não gosta desse comportamento. Não, mas aí ainda vou ter que dizer que o comportamento é errado. Mesmo que eu não esteja avaliando o seu caráter. Estou apenas dizendo, não copie esse comportamento porque vai dar merda depois. Porque você vai estar concordando com isso. Né? Você vai estar concordando com um comportamento errôneo que a outra pessoa estava fazendo só para que você caísse, para te induzir numa armadilha, mas ela teria o propósito de descobrir se você é bom ou mal, com um comportamento errado, que ela também não concorda, mas ela faria isso apenas para descobrir o comportamento da outra pessoa. Mas justamente, eu vou ter que avisar, não faça, porque se você fizer o mesmo comportamento dessa pessoa, você vai acabar caindo em alguma coisa. Então, quem avisa amigo é. Então não, eu discordo, temos que avaliar inclusive o bom ou mal de comportamentos de pessoas que já estão salvas ou pessoas que já estão na seleção, com o objetivo de verificar o que é certo e o que é errado, mesmo que a pessoa tenha uma intenção boa. Aqui, vou me transformar numa maldade para que as pessoas ajam da mesma forma que eu e elas se tornem pessoas maldosas. Porque eu não estou fazendo isso com objetivo mal. Mas essas pessoas que vão me copiar são maldosas porque elas estão me idolatrando, supostamente. Eu vou avisar, eu tenho que avisar que isso é uma coisa errada, que a pessoa não deve seguir esse exemplo e que ela possa, a partir do meu conselho, mudar de comportamento. Mas a pessoa já está salva, a pessoa já está na seleção. Não, mas se ela cometer um erro dentro da seleção, ela ainda é repreensível pelo pecado, mesmo que ela já esteja sendo salva. Ou porque ela está induzindo os outros ao pecado, o que talvez ela tenha propósito para isso, mas aí eu vou ter que dizer que o comportamento é errado. Ou se eventualmente ela realmente é conivente com o mal, aí eu vou ter que repreender realmente como se o comportamento dela fosse inadequado. Então, se a pessoa comete um erro, eu vou corrigir. Não se deve avaliar comportamento de quem já está. Não se deve avaliar se é bom ou não. Pelo contrário. Vamos analisar o comportamento de cada qual, inclusive dos que já pertencem ao Evangelho, e vamos verificar o que é certo e o que é errado. Isso aconteceu com apóstolos, aconteceu com várias pessoas. Profetas eventualmente já retrocederam, né? Mesmo você pegar o Velho Testamento, já retrocederam na fé. Então, ou pessoas próximas disso, né? Mesmo que no final, entre aspas, nunca tenha sido, mas não importa, retrocedeu. Eventualmente em algum momento teve fé para fazer uma coisa maior, no final acabou retornando. Desejando uma outra coisa a posteriori. Se a pessoa cometer um erro, ela vai ser repreendida por aquilo que fez. Não, mas ela é uma pessoa boa. Pode errar. Ou pode falar uma informação incompleta. Eu vou completar a informação. Para quê? Mas ele está induzindo os maus. Pois é, mas eu quero que os maus não sejam induzidos e quero que os maus mudem o próprio comportamento. Não caindo no pecado, eventualmente, de alguém que os induziu. Mas já sabendo de antemão que aquilo, realmente é melhor eu não seguir o exemplo dessa pessoa. Se eu seguir o exemplo dele, eu vou acabar me dando mal.
porque esse cara só tá fazendo isso por armadilha. Ele também não concorda com o comportamento dele. Eu vou avisar, eu sou o cara que vou avisar isso antes e, num segundo momento, há a possibilidade de erros, né? Há a possibilidade de erros. Aqui no canal tá cheio, né? Quer dizer, não sei, porque eu não sei se as pessoas pertencem à seleção ou se elas, de alguma forma, estão salvas. Eventualmente, aqui, imagino que eu estou respondendo a pessoa. Ah, mas não preciso, não. Eu vou completar a informação dos erros deles. Vou completar. E vou dizer o que é de caráter, o que é certo ou errado a nível de caráter. Vou atestar bons comportamentos e vou atestar maus comportamentos. Vou fazer, claro, lógico. Nem tem por que não fazer. Comportamento nosso. A ser que eu acho uma coisa tipo, muito ínfima, de pequena importância. Agora, no geral, eu posso fazer. Se eu achar algo digno de nota. Não precisa avaliar o comportamento. Porque daí, se a pessoa já está na seleção, ela já é boa. Não, mas eu vou dar honra a quem merece honra. Não precisa honra a quem merece honra. E críticas a quem merece crítica. Né? Absolutamente normal em relação ao seu comportamento. Ao comportamento da pessoa, não ao do Pedrinho. Ao comportamento da pessoa que está sendo objeto de comentário. Não há por que não se fazer isso. Até no sentido, inclusive, de não enaltecer um comportamento que seja errado, por mais que a pessoa já esteja salva. Há necessidade, sim, claro. Até para que os outros que eventualmente não sejam salvos observem o que é o certo e o que é o errado. Pô, essa pessoa tudo bem, está salva, mas ela teve um comportamento errado aqui. Essa pessoa, eu digo isso no meio evangélico, essa pessoa faz parte de uma seleção, mas ela cometeu um erro, não vou seguir esse mesmo comportamento. Essa pessoa eventualmente já estando salva, teve um bom comportamento, vou enaltecer. Até para que as outras pessoas, pô, que legal, esse comportamento é bom. Nesse sentido, essa é a ideia. Você acha que as pessoas não são capazes de observar o bom comportamento? Acho que às vezes elas não são. Às vezes elas não conseguem perceber a bondade de uma determinada atitude. Não sempre. Normalmente elas observam, mas nem sempre. Acho que elas às vezes não conseguem observar a bondade ou a adequação de uma determinada atitude e acho que em outros momentos elas não conseguem verificar qual é a maldade de uma atitude. Né? Seja de uma maneira indutiva ou seja de uma forma absolutamente dolosa mesmo. Acho que às vezes as pessoas não conseguem observar. Estamos aqui para responder e para dar os devidos esclarecimentos sobre o que deve ser valorizado ou menos valorizado, porque seria algo errado. Outro argumento que eu queria fazer um complemento naquele vídeo que eu fiz sobre a questão da necessidade, ou da desnecessidade, melhor dizendo, de falsos testemunhos, é que inclusive a pessoa que eventualmente acredita num falso testemunho sobre uma terceira pessoa, fala uma do fulano X, eu acredito nesse falso testemunho, eu sofro com isso, porque se eu sofro é porque eu sou mal. Né? Eu sofro por um falso testemunho contra outrem. Então veja bem, eu sofro por esse falso testemunho. Só que a grande verdade é que eu não precisaria sofrer com esse falso testemunho sobre outrem, porque a informação é falsa, então portanto é uma informação injusta. Logo, se eu estou sofrendo com isso, tudo bem, eu posso ser uma pessoa maldosa, mas eu não precisaria sofrer com isso, porque eu também, não é só a pessoa acusada que eventualmente poderia sofrer com uma falsa informação sobre ela, mas se ela está sofrendo é porque ela de alguma forma mereceu sofrer com um falso testemunho. Mas ela não precisaria, porque ela já sofreria outro tipo de punição, ou porque ela já teria se propositado a mudar o seu próprio comportamento. Em relação à pessoa que acredita no falso testemunho sobre terceiro, também é a mesma coisa, ela já seria punida de outra forma. Justamente. Ela já seria... Ela, de repente, já teria se propositado a mudança. Ela não precisaria sofrer por uma informação injusta, por uma falsa informação sobre outra pessoa. Ela também, se aplicam os mesmos princípios, na verdade. Né? Então, mesmo que haja... mas se houve sofrimento, é porque a pessoa é maldosa. Não interessa se o sofrimento que essa pessoa está sofrendo é injusto, que essa pessoa está recebendo é injusto e não há razão de ser, realmente, porque não vai ajudar ela em nada, ou porque ela já receberia uma ajuda mais focada em relação ao seu próprio pecado, ou uma punição que já era justa para isso, ou ela mesma já iria desejar mudar o seu próprio comportamento, ela não precisa de maldades externas que dependam do pecado de outrem, ou mesmo além do necessário, ou paralelamente aquilo que verdadeiramente é necessário. Na vida dela, apenas o complemento, valeu, Deus é bom!